Olá, bem-vindos de volta ao canal. Sou Vanessa Hatayama, criadora do projeto Lixo do Bem, da Ser Sustentável Terapias, mas neste momento falo pura e simplesmente como mãe. Ando muito materna esses dias. Na verdade, ando materna o tempo todo, né? Porque mãe não tem folga, não tem férias. Mãe é mãe integral 24 horas, é 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem feriados e sem fim de semana. E ok, porque a gente escolheu, né? Eu, pelo menos, escolhi estar nesse papel e sou muito feliz exercendo, né? Maternando. Mas tenho sentido vontade de compartilhar algumas experiências que eu vivi sobre o tema, né? Eu tenho dois filhotes lindos, um entrando na adolescência, outro já no meio do olho do furacão. Ai, gente, é maravilhoso. Mas olha, dizer que é fácil é mentira, né? Quando você quer se dedicar para fazer o seu melhor possível, né? Dentro de todas as limitações que a gente tem enquanto ser humano, enquanto pessoinhas com seus traumas, com suas histórias, né? Principalmente tem que lidar e dar conta e conciliar tudo que a gente faz na nossa rotina, né? Cada vez mais corrida. Mas eu senti vontade de compartilhar, porque eu ouvi Sou a louca dos podcasts, né? E adoro o Joel J, amo o Rossandro Klinge, não é segredo, vira e mexe eu falo dele aqui. E eu ouvi algo assim no podcast deles, o Rossandro tá sendo entrevistado ali pelo Joel J, que nossa, já me pegou pelo coração ali nos primeiros 5 minutos. Que ele fala da mãe, né? Sobre a mãe dele, que hoje é falecida, mas que ela acreditava nele desde criança, quando ninguém mais acreditava. Que ele era um aluno de baixo rendimento, que não gostava de estudar. Ele foi identificado, né, diagnosticado depois de adulto com TDAH, mas naquela época as coisas mudaram muito, né, daquela época, de antigamente para hoje em dia. Hoje em dia a gente tem muito mais recursos, testes, diagnósticos, enfim. E ele fala do poder, né, de como a mãe dele o salvou por acreditar nele quando ninguém mais acreditava. E isso me lembrou, assim, me conectou, na verdade, com o poder da mãe, né? Os meus filhos foram desejados. Eu planejei, não veio no meu tempo, veio no tempo de Deus, no tempo que Ele achou que a gente estava preparado, né, para ser pai e mãe, e tá tudo certo. Amamos nossas crianças incondicionalmente, né? Mas eu me lembrei de quando ainda sou filha, né? Mas de quando eu era só filha. A minha mãe foi muito jovem, ela me teve com 19 anos recém-completados. Ela só namorava com meu pai, não foi nada planejado, enfim, foi aquela loucura. E ela sofreu, passou por muitas dificuldades e o que a ajudou foi o apoio da minha avó. Minha avó foi essencial nesse processo, né, para que a nossa história fosse conduzida até aqui, terminar e chegasse até aqui, né, desenrolasse do modo como ela aconteceu. E eu lembro da minha avó sempre, né, falando, apoiando, dava bronca, né, a minha avó cuidava de mim enquanto minha mãe trabalhava fora, então só quem é criado com vó e vô tem essa possibilidade, se relaciona bem com os avós, né, sabe o quanto é rica essa interação. Mas a gente, enquanto filhos, né, a gente não consegue ter a exata noção disso, só depois que a gente se torna mãe. Mas quando você chega na maternidade, você passa para outro lado, né? Então você vê que minha mãe não estava tão errada assim, a bronca dela até que tinha alguma razão, né? E assim, mansamente você vai migrando de lado e quando você se vê, você tá repetindo as mesmas coisas, se não coisas muito parecidas. E tá tudo certo, né? Foi o jeito que a gente aprendeu. Muitas coisas, de fato, é importante que a gente traga, porque foi o que ajudou na nossa construção para que a gente chegasse até aqui. E tem coisas que a gente adapta, porque
a educação mudou, ela evoluiu, a gente tem acesso a muita informação, profissões novas, né? E hoje em dia a gente sabe que tem certas coisas que não pode mais fazer, a questão da palmada, do bater, né? E vamos aprendendo, a gente tá aqui para isso, não é? Para evoluir. Mas algo que eu me dei conta de um tempo, de uns anos para cá, eu não tinha essa noção desde o início da minha maternidade, não. E gostaria de ter tido essa informação antes, mas infelizmente, né, tudo no seu tempo. E eu me dei conta uma vez que eu acordei assim muito mal-humorada, com problema no trabalho, questões para resolver, enfim, cólica, aquele período do mês em que a gente, né, precisa se desdobrar em 20 quando você não tá dando conta nem de você mesma. E eu lembro que eu acordei assim já com dor, incomodada, mal-humorada, aquela coisa toda. E eu dei uma bronca muito feia, assim, respondi grosseiramente ali, né, sem necessidade, para um dos meninos, e eles eram bem pequenos assim ainda, estavam, eu nem lembro qual foi o fato que aconteceu, mas me marcou a reação deles perante a minha agressividade. Eu não sou uma pessoa agressiva normalmente, eu não saio gritando, nunca tive esse perfil, mas aquele dia foi algo meio que gratuito, porque eu não estava bem. E ali eu me dei conta de que como a gente contamina o nosso meio, né? E especialmente a mãe, o pai, no caso, né? Os responsáveis ali. Porque a criança, ela tá se formando, ela é a criança da relação. Nós somos adultos e é importante que a gente tenha essa consciência. Claro, acima de tudo, somos todos seres humanos. Então, a gente tem dias ruins, dias com problemas, que a gente só sobrevive. Inclusive, escrevi um texto sobre isso, bem dolorido, assim, cutucando a ferida. Devo publicar ele essa semana. E tem dias que a gente vive e tá tudo bem. Mas quando a gente influencia as pessoas ao nosso redor, quando a gente é responsável, no caso, né, da mãe, do pai ali, a gente precisa ficar mais alerta com isso, porque é muito legítimo, a gente tem todo o direito de ter dias ruins, de não acordar bem, e eu sou a maior defensora disso, porque eu sei que não é fácil. Mas a gente precisa, na verdade, lapidar o modo como a gente lida, né, com essas dificuldades nesses dias. Então, algo que eu aprendi com a Elisama Santos, que eu amo, que eu super acompanho, é que a gente tem todo o direito de ter dias ruins, de não acordar bem, mas as pessoas que estão no nosso entorno precisam saber disso, porque é um dia em que a gente precisa ser, não é poupada a palavra certa, mas as pessoas precisam saber que a gente não tá bem, né? Então, assim, é falar com jeitinho, falar, olha, desculpa, hoje eu não vou conseguir resolver isso, filho, podemos falar disso outro dia? Hoje eu não tô bem para falar sobre isso, para decidir algo importante ali que a criança, né, te pediu, que você vai negociar, enfim, o que quer que seja. Ou mesmo uma situação dessas, né, administrar uma confusão de irmãos, que é muito comum quando tem 2 filhos ou mais. Então eu falo, gente, por favor, hoje a mamãe não tá bem, eu vou pedir pra vocês pegarem leve, tá bom? Essa frase é clichê aqui em casa. Falo, olha, hoje eu não tô boa, então por favor, me economiza, se comportem, tá bom? Pra gente não ter, né, questões muito drásticas pra resolver no dia de hoje. E tá tudo certo. É isso que precisa, né? A gente ser honesto e não ter que ficar nesse papel de salvadora, de heroína o tempo todo. Não dá pra gente fazer isso o tempo todo, né? É humanamente impossível. Então, a mãe tem muito poder. A gente influencia o dia deles pro bem ou pro mal, de acordo com o nosso humor, de acordo com a forma como a gente conduz a primeira, a segunda frase que você dirige para eles no início ali do dia, né? E é muito autêntico e é muito legítimo a gente não estar bem num determinado dia, num determinado momento, por alguma situação, mas é importante que a gente se posicione, que a gente coloque, até porque a gente vai estar ensinando eles através do nosso exemplo. Eles aprendem muito mais pelo modo como a gente se comporta, como a gente demonstra, como a gente faz na prática, do que pelo modo como a gente fala para eles fazerem, né? Eles aprendem repetindo o que a gente faz. Então, quando você se coloca honestamente, fala, olha, filho, hoje a mãe não tá legal, podemos conversar disso outro dia, eu não tenho condição de decidir isso hoje. Isso acontece, assim, bastante aqui em casa, porque tem dias que são pesados, tem semanas que são puxadas,
né? E a gente precisa da compreensão. Do mesmo modo como às vezes a gente precisa entender também o dia, ele teve um dia ruim na escola, então vamos relevar, tem um assunto chato para falar, mas dá para esperar mais um pouquinho, né? Tem que ser hoje realmente. Então, são essas pequenas ponderações no dia a dia que eu acho que são bem legais, assim, que facilitam a rotina, principalmente naqueles dias que já não estão fáceis, e evita muito problema, evita, assim, atritos desnecessários. Então, essa questão do poder da mãe, né? O Rossandro no vídeo ele falou ali um pouco além sobre quando a mãe acredita e quando ninguém mais acredita, que foi nesse momento que eu lembrei ali da minha avó. A minha avó tinha meio que essa função, né? A minha mãe, teve uma época que eu lembro ali de entrando na adolescência, que eu e minha mãe a gente parecia irmãs. A gente tinha, né? Minha mãe era muito jovem ainda, então às vezes a gente estava andando na rua e o pessoal às vezes achava que a gente era irmã. E de fato, por muitas vezes, a gente se comportava assim, brigando, discutindo, e minha avó acabava tomando ali a posição da mãe, não só da minha mãe, mas minha também. E, enfim, cada um, né, fez ali o melhor que podia, graças a Deus deu tudo certo. E hoje, conhecendo um pouquinho de constelação, eu vejo que esse não é o modelo ideal, mas assim, cada um entregou o que podia ali, né, o melhor que podia na situação, e deu tudo certo. A gente tá aqui. Estamos bem felizes, graças a Deus. Minha avó não tá mais com a gente, mas tá no pedacinho que tem dela dentro de cada um de nós, né? Seguindo a vida. Mas é isso, essa questão que eu queria trazer, assim, para que a gente tenha essa consciência do poder que a gente tem enquanto mãe. Então, seja na hora de dar um elogio, porque a gente pega muito no pé, a gente tem muita responsabilidade sobre eles, precisamos educar, e educar não é uma tarefa fácil. Então, sempre chamando atenção para o básico, para o dia a dia. No dia a dia, na rotina em si, a gente já tem muitas coisas para ficar lembrando. Faz isso, faz aquilo outro, faz não sei o que. Então, é importante a gente reconhecer no momento em que eles, né, acertam, em que eles vão bem na escola, fazem direitinho a parte deles. A gente precisa fazer isso com a mesma intensidade, porque a gente, com esse nosso poder materno, né, a gente coloca eles lá em cima, ou às vezes a gente também coloca eles lá embaixo sem querer, na maioria das vezes sem perceber e sem ter consciência disso. Mas justamente por termos esse poder, essa influência sobre eles, é que é importante que a gente tenha autoconhecimento, que a gente trabalhe, né, o nosso interior, até porque para que sejamos mães melhores no nosso potencial, no melhor que a gente pode entregar, é importante que a gente esteja equilibrada, esteja bem. Não tô falando em perfeição, nem vida sem problema, tô dizendo em vida equilibrada, né? Girando os pratinhos ali minimamente, né? De forma equilibrada, né? Sob controle. Então, esse é o meu convite. Não sejamos perfeitas. Buscar a perfeição é algo ilusório. O que a gente precisa buscar é ser o melhor dentro do real, da vida real, do dia com cólica, do dia com trabalho para entregar, com prazo. E eles precisam saber disso, porque eles são humaninhos também. Então, eles vão, inclusive, aprender conosco pelo exemplo. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou e acha que esse vídeo vai fazer diferença para alguém, compartilha. Segue aqui o nosso canal para apoiar as nossas ações. Se gostou, dá um joinha, tá bom? Eu espero vocês na próxima. Beijo, fui.